Olá, nessa sexta semana da disciplina Administração de Materiais, começaremos a unidade 3, que tratará sobre a organização dos espaços na administração de materiais. E a aula de hoje é sobre a inter-relação dos espaços na escola e também sobre o almoxarifado. Vocês devem lembrar que já falamos sobre a importância do sentimento de pertencimento ao espaço escolar e que as funções do funcionário da escola também são educativas. Estão lembrados? Foi na aula que refletimos sobre a figura do técnico em educação na gestão do patrimônio. Lá na nossa aula da terceira semana, uma das reflexões feitas foi sobre uma característica essencial que é a constituição da identidade, isto é, a autopercepção de si como agente educacional e sujeito aprendente. Mas por que resgatar essa lembrança? Porque hoje falaremos sobre os espaços da escola e esses espaços, como são organizados, dizem muito sobre o funcionamento da escola. As escolas brasileiras apresentam um modelo de organização formal que revela a necessidade de controle, de manutenção da ordem e da disciplina. Em especial, o espaço da sala de aula, que valoriza o controle sobre o trabalho pedagógico e a uniformidade das ações docentes e discentes, enfatizando a repetição e a memorização. De igual modo, os espaços administrativos, compostos pela secretaria, direção, sala de professores, dentre outros, e o de serviços, constituídos pela cozinha, banheiros, dispensa e similares, reforçam as distorções de uma forma de organização centralizadora e socialmente excludente, desarticulada das exigências do mundo contemporâneo. No espaço dos serviços, encontram-se vocês, funcionários da escola, cujas funções, sob o enfoque da organização convencional, se encontram bem delimitadas e longe das práticas educacionais significativas. Porém, é essa realidade que precisa ser transformada, reconstruída por meio de ações que assegurem a aproximação do cotidiano escolar às demandas sociais atuais. Iniciar essa transformação pela administração de materiais pode ser uma medida impactante para a dinamização das relações que são estabelecidas na escola. Vamos ver como? O pátio da escola, por exemplo, ele faz parte de um espaço comunitário ou coletivo com as demais áreas comuns da escola. Além deste, há o auditório e as quadras de esportes. Nesses espaços também estão reunidos todo o patrimônio material da escola. Seguindo essa linha de raciocínio, o espaço de serviços também se define em 4 outras dimensões: manutenção da infraestrutura e do meio ambiente, alimentação, multimeios didáticos e gestão. Em cada uma dessas dimensões são desempenhadas funções bastante claras com o intuito de dar andamento aos projetos implementados. A administração de materiais também dispõe de um espaço físico próprio, onde são armazenados e conservados materiais, utensílios e equipamentos. Este espaço ele deve atender a alguns requisitos mínimos de funcionamento para que não comprometa o projeto pedagógico e, principalmente, para que favoreça o uso racional dos bens públicos. Estamos falando do almoxarifado, que é um setor da administração que atua como fornecedor e armazenador dos materiais da escola, atendendo às demandas dos demais segmentos pedagógicos, administrativos e de serviços. Só uma curiosidade, vocês sabem de onde surgiu o almoxarifado? Nas antigas monarquias, almoxarife era como era chamado o responsável em cuidar, guardar os bens do rei. É uma palavra de origem árabe. O almoxarife ele era o administrador da Casa Real e era um cargo de grande prestígio. Então, podemos dizer que o termo ainda conserva alguma coisa da palavra árabe que foi incorporada pela nossa língua. O almoxarife é responsável pela guarda de parte do patrimônio, isto é, dos bens da empresa da escola onde ele trabalha. Por tudo isso, o almoxarifado ainda funciona como uma espécie de tesouro da Casa Real para as empresas, para a escola. E como todo lugar onde se guardam bens e coisas importantes, esse também deve ser protegido, ter o acesso restrito, um controle de todos os que ali entram e saem. Trata-se de um espaço fechado, em geral com poucas portas e janelas, que devem estar sempre fechadas para impedir sumiços de materiais e, por que não dizer, para impedir roubos. Este setor é o responsável pela guarda, fracionamento e a distribuição dos materiais, especialmente de consumo. Ao seu responsável, compete manter o estoque sempre atualizado, evitando o máximo possível a falta de materiais e controlando o uso e a reposição. Para uma atuação eficiente em geral, o setor almoxarifado ele é dividido em áreas físicas definidas, comumente
denominadas depósito. O bom funcionamento desse espaço depende da observância de alguns requisitos mínimos, como a adequação, o conforto, a higiene, a segurança e a salubridade, devendo ficar em local limpo, seguro, de fácil acesso e arejado, que garanta a conservação dos materiais e, preferencialmente, num andar térreo. Portanto, planejar o arranjo físico do depósito significa tomar decisões sobre a forma como serão dispostos os equipamentos ou materiais que serão guardados e estocados. Também é de suma importância que todo material a ser estocado fique em um mesmo depósito, evitando a existência de depósitos paralelos. Essa medida facilita o controle e a manutenção do depósito do próprio estoque. Lembre-se de que falamos de materiais, portanto, excetuam-se os gêneros alimentícios e inflamáveis. Nós estamos falando de depósito para guarda de materiais de consumo. Esses gêneros alimentícios e os inflamáveis, como gás de cozinha, combustíveis, eles devem ser acondicionados em depósitos próprios. Então, veja agora algumas condições básicas para uma boa organização do depósito. Empilhar os materiais sem contato direto com o piso. Por quê? Porque isso evita que os materiais fiquem em contato com a umidade e que venham a se deteriorar. Observar sempre as recomendações do fabricante. Muitas vezes vem escrito ali na caixa a direção em que deve ficar o material, deve ficar para cima, que não pode ser empilhado ou que é frágil. Então, tem que observar sempre essas recomendações. Os materiais novos devem ser guardados atrás ou embaixo dos materiais armazenados há mais tempo. Para que isso? Para que a gente utilize antes os materiais que estavam há mais tempo no depósito. E os mais novos, então, a gente utiliza posteriormente. Os materiais mais pesados, ele deve ocupar as prateleiras mais baixas, evidentemente, para evitar que desabem, que acabe quebrando, estragando. Os materiais mais utilizados devem ficar mais próximos à expedição e colocados à frente daqueles menos utilizados, para facilitar a hora de pegar o material e distribuir. Materiais de pequeno volume e alto valor devem ser armazenados em armários fechados, trancados. Deve-se observar o prazo de validade dos materiais, distribuindo-se primeiro aquele que se está com prazo de validade mais próximo do vencimento ou estocado há mais tempo. É importante observar que os estoques devem ser dispostos em grupos, em suas embalagens originais, com a identificação do produto visível. Caso contrário, imagine o que aconteceria se os papéis utilizados para reproduzir as avaliações dos alunos estivessem estocados fora da sua embalagem original, junto com os materiais de limpeza. Imagine então se a água sanitária vazasse pela prateleira. É por isso que os papéis devem ser estocados junto com os papéis e outros materiais de expediente. E, é claro, longe dos materiais de limpeza. Se forem coloridos, devem ser separados por cor com a identificação à vista. Da mesma forma, os materiais de limpeza, eles devem ser estocados junto com outros materiais de limpeza e separados por categorias, detergentes com detergentes, desinfetante com desinfetante e assim por diante. Medidas simples como essas facilitam a preservação e a localização do produto e, consequentemente, a agilização da distribuição, bem como a sua reposição. Nesta aula, então, vimos como é importante saber organizar os materiais que são adquiridos pela escola e também como os espaços devem ser bem utilizados para serem acessíveis. Foi um tema bem fácil de compreender, não foi? Algumas coisas, às vezes, parecem muito evidentes, muito fáceis, mas também, se formos observar, nas escolas elas não são realizadas, como, por exemplo, a própria organização dos espaços e dos materiais. Por isso é tão importante lembrarmos essas questões, pois elas facilitam a nossa rotina. Na atividade complementar dessa semana, há um texto que está na apostila que dará a oportunidade de refletir algumas abordagens da aula de hoje. Portanto, não deixe de realizá-la. Na próxima aula, veremos como fazer os registros dos bens que a escola adquire. E tenha, então, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.